capacidade que os cogumelos têm de brotar do chão da noite para o dia parece ter cativado a imaginação dos humanos desde sempre. Plínio o Velho considerava este fenómeno uma das maravilhas da natureza. Os Potawatomi, um povo das grandes planícies, têm até uma palavra para ele: Puhopwi. Como explica a bióloga Robin Wall Kimmerer, originária da nação Potawatomi, os povos autóctones encontram-se consideravelmente melhor equipados do que os ocidentais para pensar o mundo natural, uma vez que possuem uma gramática da animação, que é também uma gramática da intimidade. Felizmente, e como veremos noutra ocasião, o cinema e as imagens em movimento compensam de alguma forma a nossa falta de vocabulário. É verdade que nos faltam palavras para falar dos cogumelos, dos líquens, das micorrizas e de tantas outras coisas. E é verdade que as palavras importam. Por exemplo, algumas espécies vegetais são descritas como ruderais, do latim rudus, ruderis, cascalho, entulho, escombros, ruínas. As plantas ruderais são aquelas que crescem espontaneamente em meios antropizados, isto é, perturbados pela ação ou pela presença humana. Sarjetas, passeios, canteiros de árvores saturados de urina, baldios, beiras de estradas e caminhos de ferro, orlas de campos de cultivo, destroços, terrenos erudidos ou afetados por deslizes de terra, etc. Medram em locais improváveis, nas brechas de um muro, por entre a gravilha das linhas ferroviárias, no meio de um aterro industrial. Algumas carregam a condição desafortunada na nomenclatura latina: Lepidium ruderale, Cymbalaria muralis, Sempervivum tectorum, Viola canina. As plantas ruderais têm um estatuto um pouco turvo, como as águas pluviais que disseminam as suas sementes. Muitas vezes ignoradas, outras espezinhadas e tidas por daninhas, as plantas ruderais são também as pioneiras que revitalizam e regeneram os solos danificados e as companheiras que algumas ainda sabem decantar e destilar. Ou seja, algumas plantas ruderais curam os solos e os corpos. Ao contrário dos fungos, o ruderal não surge após as catástrofes colossais, como os bombardeamentos e acidentes nucleares. O ruderal floresce nas ruínas cotidianas, como as terras saturadas de ferro, fosfatos e nitratos. Tal como os matsutake, a vegetação ruderal é aquela que desponta apesar da devastação. As plantas ruderais são as migrantes do reino vegetal, a flora vagabunda do inconsciente ecológico, a antifloresta dos baldios e das periferias, a vegetação dos comuns contaminados e subalternizados, a condição intersticial dos undercommons. Têm má fama, chamam-nas de invasoras e oportunistas e acusam-nas de homogeneização biótica. Talvez por isso as ruderais não tenham merecido um filme da série The Secrets of Nature só para si, como se o narcisismo dos humanos os impedisse de antropomorfizar vidas tão rasas. As plantas ruderais são o lumpenproletariado do biotariado. E, no entanto, nada pode ser tão sugestivo como deparar com uma serraninha que cresce nos interstícios de um passeio, entalada entre a calçada e a parede. O ruderal é vítima do imaginário pejorativo da perturbação. Navegar em águas turvas com líquens, fungos e plantas ruderais é exercermos o dever vital da imaginação e resgatarmos o presente do imaginário da catástrofe.